Olá, meu nome é Lucas Oliveira, eu estou no primeiro período do curso Ciência da Computação. Eu estou aqui para apresentar o trabalho de código de barra e eu fiz esse programa aqui junto com o aluno Gabriel Libório. Então eu vou começar a explicação, eu vou ser o mais breve possível por causa do limite de 5 minutos. Primeiramente eu comecei criando a variável, né? Todas as variáveis necessárias. Esse segundo int aqui é a variável do total lá dos cálculos que eu vou mostrar. E o long long int em cima é para armazenar todos os dígitos do código de barra. Início 2 e início um ali é um goto que eu fiz no final. Uma coisa mais questão de estética, não vai influenciar muito no programa em si. Primeiramente eu fiz com cout, digite o código de barra para verificar se está correto. É o que ele vai escrever, né? Depois ele vai escrever um exemplo para não ficar toda hora tendo que olhar um código de barra. Eu já coloquei um código de barra ali para a pessoa olhar como exemplo. Depois eu coloco código de barra, dois pontos, e aí eu peço para ele digitar o código de barra, né? E eu armazeno na variável n. Aqui eu fiz o separador, né? Que eu preciso pegar todos o dígito e armazenar cada um em uma variável. No total são 13 dígitos. O último dígito é armazenado em D0, porque é o dígito verificador, que no final eu vou verificar o cálculo que 12, vai ter 12 dígitos que vai precisar fazer um cálculo, e no final eu vou verificar com esse 13º dígito se está correto. N, resto de N é resto de 10, N dividido por 10, eu não sei exatamente como dizer, mas é o resto da conta, é o resto da divisão de N por 10, é isso, acho que é isso a explicação. É, e aí ele vai dar o último dígito. Se eu pegar todo o código de barra aqui como exemplo, e eu fizer n dividido, resto da divisão por 10, ele vai dar o quê? Ele vai dar o último dígito, que é o 7 ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Ali, ó, aquele 7. Então ele vai armazenar aquele 7 no D0, porque aquele 7 é o dígito verificador. Aí aqui embaixo em n é igual a n menos d0. Eu estou tentando tirar esse 7 agora. Tá? Eu estou atualizando o n sem o 7. É esse a ideia daquela linha ali, da linha 24. Então, primeiramente eu faço menos 7, eu pego todo esse código menos 7 e ele vai dar o quê? Isso aqui. Ele vai colocar 0 no lugar do 7. Mas ainda não funciona, então eu preciso retirar essa casa decimal. Então eu divido por 10 aqui, ó. Divido por 10. E aí eu acabo tirando essa casa decimal e ele vai ficar 1. Depois eu repito todo esse cálculo 13 vezes, né? E ele vai retirando código por código, dígito por dígito, até não sobrar mais. Deixa eu voltar o código aqui. Tá. Então ele faz isso 13 vezes, como eu disse. Depois agora vamos para a parte do cálculo, que é pedido no trabalho, que é o cálculo dos 12 números. O dígito ímpar, né? Dígito multiplicado. O dígito ímpar aqui, no cálculo é pedido por multiplicar por 3. O dígito par é por 1, então eu acabei optando por não colocar, já que todo número vezes 1 é ele mesmo, então não precisa colocar. Então dm é dígito multiplicado, então tem 1, 3, 5, 7, 9 e 11, que são os ímpar, e aí eu multiplico por 3. E aí eu passo aqui para a soma de tudo. SM é a soma de todos esses números. E eu somo os 12 números, os 12 dígitos, e armazeno na variável soma. Depois eu pego a variável n, que estava. A última atualização dessa variável n foi lá em cima, mas eu atualizo ela novamente aqui, que é o cálculo pedido. Primeiro eu faço n igual a soma dividido por 10, que é um dos cálculos pedidos. Depois eu atualizo novamente por n mais 1. Depois eu atualizo pela terceira vez com n vezes 10. E pela última vez eu atualizo ele para n menos a soma. A soma aquela primeira ali, ó, aquela de cima. É o cálculo que foi pedido para depois verificar. E aqui eu tenho o desvio condicional verificando se todo esse cálculo é igual ao dígito verificador. No caso ali é o 7, que é como exemplo lá. Então é if se n, que é o código de barra que eu atualizei por último ali, e for igual a D0, for igual a 7, ele executa esse cout, o código de barra digitado está correto.
E aí ele pergunta no final ali, ele pergunta, você deseja digitar outro código? E ele pede pro usuário digitar. Se ele quer sim, ele digita S, se ele quer não, ele digita N. Aqui tem o verificador, né? Ele verifica se N for diferente de D0, então o código de barra está incorreto. Aí ele executa, ele limpa todo o que está na tela e ele pergunta, ele fala, na verdade, o código de barra está incorreto. Por favor, digite novamente, certo? E aí ele executa o goto e nisso que ele vai tudo lá pro... Ele volta todo... Ele limpa a tela, né? E volta todo pro início 1 aqui. Esse início aqui, ó. É meio que um loopzinho para ficar estaticamente mais bonito. Depois disso, se ele for verdadeiro, né? Ele vai só ignorar esse else if e ele vai pro próximo if, que é se a variável que ele digitou na S aqui, ó, que é tipo, você deseja digitar outro código, se ele digitar sim, ele vai armazenar aqui, no S. E aí ele verifica se S foi igual a letra S, né, se ele digitou o S, então ele vai limpar tudo na tela novamente, igual quando ele erra, e ele vai executar um goto, que é o início 2. Ele basicamente vai reiniciar todo o programinha. E aí, depois de tudo isso executado, se depois de finalizar um dos dois desvio condicional, ele pula, né, pro próximo e aí dá um return 0. Basicamente ele finaliza. Agora eu vou mostrar como que funciona na prática o programinha. Peraí, o negócio tá lento. Aí, ó. Primeiramente ele escreve, né, digite o código de barra digite o código de barras para verificar se está correto. Aí eu dei o exemplozinho, né? Então eu vou digitar ele corretamente aqui, de acordo com o exemplo que já está armazenado ali em cima. 9401999617. Ó, como eu digitei corretamente, ele fez todo o cálculo e depois verificou com o 7, que é o último número. O código de barra digitado está correto. Você deseja digitar outro código de barras? Se eu colocar S, ele executa lá o desvio condicional, que ele usa o goto e reinicia todo o programa. Agora eu vou digitar incorretamente. 982940199. Não importa aqui, é só... Não importa o que eu digitar. Aí, em vez de eu colocar 7, eu vou colocar 8, né? Porque é um número, eu estou tentando digitar incorretamente. Aí ele diz aqui, o código de barra digitado está incorreto, por favor, digite novamente. E ele dá aquele goto, né? Volta pro início e escreve isso aqui. Aí, se eu digitar corretamente, 9782940199617, ele diz que está correto. E se eu digitar N agora, nessa vez aqui, ele basicamente finaliza o programa. É isso, eu espero que dê pra entender o que eu expliquei. Eu tô fazendo pelo celular porque eu tô sem computador, mas não vai influenciar em nada. Eu já testei pelo computador e funciona da mesma forma. É isso aí, obrigado por escutar até aqui e falou.